A função que o esquematismo kantiano ainda atribuía ao sujeito, a saber, referir de antemão a multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é tomada ao sujeito pela indústria. O esquematismo é o primeiro serviço prestado por ela ao cliente. Mais um encontro aqui no nosso canal nesse quadro de citações, onde a gente discute a partir delas conceitos fundamentais para indústria, cinema, arte, cultura e sociedade. Dessa vez, mais uma vez, discutindo o texto Indústria Cultural de Adorno e Horkheimer, presente no livro A Dialética do Esclarecimento. E na citação vocês puderam perceber que o Adorno diz sobre algo que a indústria oferece ao cliente a partir da expropriação de algo. Existe uma dualidade aqui, de algo que se entrega e algo que se retira. A partir de algo que se retira, se oferece algo ao espectador. Oferece-se algo ao espectador que, na verdade, condiciona esse espectador a uma relação passiva com a realidade. E, mais especificamente, no caso, também aos filmes, já que é o tema do nosso canal. A expropriação do esquematismo é justamente essa condição a qual a indústria retira do espectador a sua capacidade de mediar os conceitos e o mundo empírico, o qual ele percebe. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil? Eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez para vocês, porque eu sei que você não está inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você tá esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí. Então vamos lá. Para que a gente possa discutir essa ideia de expropriação do esquematismo e quais são as suas consequências na realidade material para os sujeitos, inclusive traçar uma crítica sobre o pensamento adorniano depois disso tudo, eu acredito que ele leva o pensamento para um lugar muito interessante, mas ao meu ver, assim como eu já disse no nosso último encontro sobre a citação lá, sobre o estilo, eu tenho problemas com a finalidade do pensamento adorniano, mas enfim, para discutir aqui o que ele trouxe na citação, e, portanto, a ideia de que a expropriação do esquematismo é o primeiro serviço prestado pela indústria ao cliente, a gente precisa primeiro entender o que significa esse tal de esquematismo. Só que, assim, antes de tudo, é interessante entender a escolha das palavras do Adorno, né? Porque ele fala aqui pra gente com muita clareza. Cliente. Ele fala com muita clareza que essa indústria da cultura retira desse espectador algo, e essa expropriação do esquematismo é o primeiro serviço. Quem presta serviços? Primeira questão. Uma indústria da cultura, por exemplo. É o primeiro serviço prestado por essa indústria ao seu cliente. Ele não usa a palavra espectador, ele não usa a palavra consumidor desinteressado de arte, ele não usa a palavra espectador desinteressado, que são palavras que estão muito inseridas sob um contexto mais romântico da coisa. Ele usa a palavra cliente. E para que haja cliente, deve haver produto, mercadoria. A obra de arte assumindo uma função mercadoria. E o pensamento adorniano se difere do kantiano nesse sentido, entendendo que o esquematismo kantiano promove um pensamento o qual o sujeito é um agente ativo com o mundo. Ao contrário de numa condição capitalista, e portanto no cinema já inserido sob um contexto de capitalismo industrial, essa maneira ativa o qual o sujeito se relaciona com o mundo é retirada dele. É retirado desse sujeito. E aqui é importante que a gente decifre algo que a gente sempre falou aqui no canal, de compreender que o cinema é uma arte contextualizada que nasce já sob um contexto do capitalismo industrial. É uma arte
que nasce no final do século XIX e que atinge a sua maturidade no século XX. E mais especificamente, podemos dizer que na década de 20 do século XX, momento em que os movimentos de vanguarda promovem uma espécie de amadurecimento dessa linguagem. O expressionismo alemão, a montagem soviética, o impressionismo francês, o surrealismo francês e etc. Essa arte, portanto, que já nasce inserida sob um contexto do capitalismo industrial, é também uma arte da passividade. Não à toa, nós discutimos inúmeras vezes por aqui o conceito de voyeurismo, por exemplo, entendendo que no cinema a ideia de olhar é fundamental. Como se dá o olhar no cinema? E a ideia do espectador passivo é justamente a ideia desse espectador que senta numa sala escura e observa o mundo disposto ao seu olhar. Vê sem ser visto. Vê sem que aquilo que vê possa lhe violentar. Sem que ele precise, por isso, adquirir uma agência ativa ao mundo. Ele somente senta e ele espera que o mundo lhe ofereça algo. Um esquema já preparado. Que esquema é esse? O esquema, no pensamento kantiano, de maneira muito simples, é uma mediação entre os conceitos abstratos e, portanto, das ideias, com o mundo sensível. A maneira como nós percebemos o mundo de maneira sensível, empírica. Para Kant, esses dois elementos têm uma interseção. Há algo para se resolver entre eles. Justamente porque conceitos abstratos sem o esquema são vazios. Imagine, por exemplo, conceitos como substância, quantidade, causalidade, perseguição. São conceitos que, quando eu falei aqui, muito provavelmente vocês criaram imagens mentais sobre eles. O que significa quantidade? E vocês não conseguem criar essa imagem mental pela própria palavra em si, senão por uma imagem mental de coisas em quantidade. Número de dedos, número de bolinhas de gude, número de algo. Ou seja, existe uma mediação entre o conceito e aquilo que percebemos temporalmente. E, portanto, de acordo com as vivências de cada um dos sujeitos. O conceito de perseguição, por exemplo, o mesmo. Cada pessoa vai entendê-lo de uma maneira distinta. Talvez você possa estar imaginando filmes como Velozes e Furiosos. Ou, muito provavelmente, algumas mulheres devam perceber de outra maneira o conceito de perseguição. Porque as vivências, as maneiras como nós percebemos o mundo, influenciam na maneira como nós mediamos os conceitos e a percepção empírica. O esquema que se estabelece entre ambos. Para Kant, portanto, a ideia de esquematismo é uma agência ativa a qual o sujeito tem com o mundo. Para Adorno, não. Para Adorno, nós temos uma inversão dessa lógica, justamente em razão do avanço do capitalismo. No caso de Adorno, ele está escrevendo ainda na primeira metade do século XX, o texto Indústria da Cultura e a Dialética do Esclarecimento. E mais especificamente, a Dialética do Esclarecimento, ele está fazendo uma crítica a essa ideia de iluminismo, inclusive. A gente pode discutir em um outro momento, de maneira mais aprofundada. A galera da Escola de Frankfurt, a qual Adorno faz parte, tem, de alguma maneira, claro, uma influência marxista muito forte, são pensadores marxianos, mas, ao mesmo tempo, também uma influência muito forte da filosofia do romantismo alemão, que era uma filosofia que tinha uma crítica muito proeminente ao pensamento iluminista naquele contexto histórico. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Adorno, portanto, ao falar da expropriação do esquematismo, inverte a relação kantiana na medida em que, através do capitalismo e de sua ferramenta, a indústria da cultura, essa relação ativa que o sujeito tem com o mundo lhe é expropriada, lhe é retirada. E não mais, portanto, esse sujeito dá sentido ao mundo de forma pura, neutra. Esse sujeito é um sujeito no mundo. E um sujeito no mundo que, portanto, suas vivências são moldadas, articuladas, também e, sobretudo, pelo sistema produtivo o qual está inserido, por sua estrutura e em uma sociedade onde a cultura se estabelece a partir da hegemonia da classe dominante, se a gente for usar o pensamento gramsciano, que a gente já fez aqui em outros momentos. E essa hegemonia se estabelece através da ideologia,
Segundo Marx, a ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante. Nesse sentido, desse sujeito é retirado a sua capacidade de criar esquemas mentais e, portanto, regras estabelecidas pela sua própria relação com o mundo, de suas próprias vivências individuais e supostamente puras, para que esse sistema produtivo e, portanto, a indústria como ferramenta dele, como engrenagem desse sistema produtivo, crie seus próprios esquemas e, portanto, crie também padrões de consumo. E aqui que está a grande questão, aqui está o grande problema para Adorno quando ele fala dessa expropriação do esquematismo e ele faz essa crítica ao pensamento kantiano. Não especificamente crítica, mas uma atualização sobre o contexto capitalista mais avançado. E que vai avançando cada vez mais se a gente insere esse contexto sobre o capitalismo tardio. Então, basicamente, o que o Adorno está falando pra gente é que a indústria cultura oferece já esses esquemas pré-programáticos, tirando de nós a capacidade de criar imagens dela mesma e dar sentido delas. Então, por exemplo, é pensar o cinema de terror. O cinema de terror, a gente até pode imaginar, e para além do cinema de terror, tá? A gente até pode imaginar que os filmes, eles conseguem entregar determinadas variações entre eles, mas variações que são falsas, ou que dão a sensação de variação entre eles, mas que no final das contas oferecem mais do mesmo. Esquemas pré-programáticos que nos indicam o momento que vem o susto, que nos indicam o momento em que deveremos sentir o medo como um conceito abstrato que vai gerar sentido na nossa realidade material através do esquema. Veja o esquematismo aí. Só que a indústria oferece a maneira, já entrega pra gente a capacidade de gerar esse sentido de imediato. Então, a indústria, de forma pré-programada, oferece fórmulas, como a fórmula Marvel, por exemplo. A gente se assusta tanto, mas a fórmula Marvel já saturou e etc. Sim, mas a ideia da indústria é justamente essa. Você experimenta em determinado momento até que aquela experimentação se torna padrão. E quando ela se torna padrão, amigo, é repetição até o esgotamento dessa fórmula. Por quê? Porque a fórmula dá lucro. A fórmula gera a possibilidade de produtificação e da função mercadoria. É justamente esse o encontro, esse o interesse da indústria enquanto engrenagem do capitalismo tem como finalidade. É encontrar o padrão, não permanecer na diferença. E essa é uma crítica fundamental do Adorno, inclusive, à indústria da cultura. Que a ela não prevalece a diferença. A gente discutiu sobre isso lá quando a gente falou sobre o texto em que a gente discute o estilo, a citação em que a gente discute estilo também do texto do Adorno. Quando ele diz pra gente que o estilo é uma promessa que o realizador, mas não só o realizador, tem com uma verdade específica. Uma verdade que promete uma relação direta com a diferença e não com o igual. Entretanto, no capitalismo, esse estilo é expropriado na medida em que ele se torna o mesmo. Ele se repete, ele se replica, ele se reproduz, se a gente for usar termo benjaminiano. Então, a indústria oferece essas fórmulas, esses estereótipos, os tropos narrativos, os quais nos faz já esperar o que deve acontecer. Então, por exemplo, a femme fatale. A femme fatale é um tropo narrativo o qual nós, ao percebermos, já sabemos a função narrativa, mesmo que inconscientemente, daquela personagem feminina naquele filme. Nós sabemos que a personagem feminina da femme fatale é aquela personagem forte, mas que, porém, entretanto, todavia, oferecerá ao personagem masculino o perigo. Perigo que fará com que esse personagem masculino se movimente na história. Ou seja, um esquema pré-programado, oferecido ao espectador para que ele não tenha a sua própria capacidade ativa de articular sentido para o filme. O sentido já é dado, o esquema já é dado. O mesmo a gente pode pensar de fórmulas como, para além da fórmula Marvel, que, enfim, mais uma vez, já tá aí saturando, entre aspas, e a Marvel tá tentando a todo custo encontrar qual vai ser a nova fórmula a partir de agora, e etc, né? Mas para além disso, a gente tem a jornada do herói, que tá aí, ó. E cadê a saturação da jornada do herói? Né? A jornada do herói nada mais é do que um esquema racionalmente construído para ser revendido. Um esquema para ser oferecido enquanto produção de sentido passiva pelo espectador. Você já espera os rumos da história. Você já sabe que o personagem central
sedentário, vai ser posto em movimento por conta de alguma questão, ele vai encontrar no meio do caminho o ancião ou qualquer outra coisa que vai fazer com que ele mude de ideia e que vai fazer com que ele retorne para desafiar o pai, o tio ou coisas desse tipo. É claro, tem mais coisas no caminho, na jornada do herói, mas vocês estão entendendo o esquema que se estabelece, e a partir do esquema você já entrega ao espectador a noção de sentido que se produz pela obra. Então, quando Adorno fala pra gente que o esquematismo é o primeiro serviço prestado pela indústria ao cliente, ele tá falando justamente que a obra de arte torna-se mercadoria, porque ela adquire uma função mercadoria e ela vai se extremando ao longo da história nessa função mercadoria, e que, por a obra de arte ter adquirido uma função mercadoria, ela agora tem não espectadores desinteressados, mas clientes. Clientes que, por serem clientes, ao assistirem a um filme, querem seus direitos do consumidor. Se o filme não atende os seus direitos do consumidor, se ele não atende às suas expectativas, esse mesmo espectador se frustra. E quais são as expectativas desse consumidor? Quais são as expectativas desse cliente? Que aquela obra de arte seja o produto que ele espera. O produto esquematizado que ele espera. E se esse produto foge um pouco disso, esse produto o frustra, o torna ruim, portanto, por conta disso. Em razão disso, é claro que a promoção da diferença na indústria da cultura, ela não é exatamente valorizada, porque a diferença não vende. A diferença entrega ao espectador uma noção de que ele, enquanto cliente, pode se frustrar. Se eu entrego mais do mesmo constantemente, numa lógica algorítmica, se a gente fosse citar os filmes da Netflix, dos serviços de streaming, a lógica do filme, do cinema de algoritmo, é justamente essa: oferecer massivamente o esquema, oferecer massivamente mais do mesmo, e não dar tempo, portanto, para que o espectador possa adquirir uma noção ativa daquilo que ele percebe, para que passivamente ele consuma um atrás do outro. Portanto, para Adorno, quais são as consequências e as implicações filosóficas da expropriação do esquematismo? Dessa maneira pela qual a indústria se relaciona com seu cliente? Primeiro, menor autonomia crítica. Portanto, se o sujeito não precisa sintetizar, se ele não precisa organizar os conceitos para com aquilo que ele percebe no mundo, perde-se justamente essa distância crítica necessária ao julgamento autônomo, ao julgamento crítico pelo qual ele percebe. A imaginação, a criatividade e, sobretudo, o juízo, que é um outro termo que o Kant ele gosta de trabalhar bastante na crítica do juízo, tornam-se reativos. Segundo, a padronização. E por assim dizer, nós estamos falando de padrão de produção e padrão de consumo. E nesse sentido, a gente precisa entender que o Adorno está discutindo termos estéticos muito importantes. A estética não é só o estudo do belo, mas também o estudo do gosto. E gosto, quando a gente diz que o Adorno está estudando gosto, muita gente estranha essa noção, achando assim, pô, estudar gosto. Gosto é gosto, é o que eu gosto de assistir, ponto, acabou. Só que, historicamente, para estudar o gosto, a gente percebe que esse gosto não é puro. Ele não tá simplesmente colocado. Ninguém esteve lá na Idade Média, colhendo batata nos campos de batata, pedindo por um filme do Homem de Ferro. Ou seja, o gosto por filmes de super-herói no século XXI surge em razão de uma construção desse gosto e, portanto, do oferecimento de algo. De quê? Do esquema. Gosto se estabelece pela oferta. E a oferta massiva de determinado produto, de determinada mercadoria, e aqui, mercadoria cultural, gera o padrão de consumo e, portanto, de gosto e de produção. E, portanto, da feitura desses filmes. Há uma relação recíproca e dialética aqui. A indústria oferece, a indústria oferta e cria um tipo de espectador padronizado. Esse espectador se padroniza nessa construção e essa mesma indústria alimenta esse padrão. Até que em determinado momento esse padrão possa se saturar. E aí a indústria
oferta mais uma vez uma outra tentativa de construção de padrão, até que esse padrão se reestabelece e ela vai massivamente ofertar esse mesmo padrão. Por quê? Porque o padrão vende. Porque o padrão estabelece a obra de arte enquanto mercadoria. E como estabelece uma obra de arte enquanto mercadoria, sua função final é o quê? O lucro. O objetivo final de uma obra de arte, portanto, no capitalismo, não mais é um contato sensível com a obra e desinteressado, mas sim o lucro. O interesse deixa de ser a própria arte e passa a ser o que está fora dela. Lucro. E se o interesse é lucro, a obra de arte muda. Mudam-se suas escolhas. Se prioriza o esquema. Prioriza-se a fórmula. Se prioriza a construção de um padrão de consumo e de gosto. E aí a gente começa a entender, inclusive, por que não só esse padrão de gosto se confirma nas individualidades e, portanto, nas coisas que gosto, mas também na maneira como as coisas são produzidas e na maneira como as coisas são exibidas. Entender o porquê o mercado exibidor brasileiro, mas também internacional, é dominado por um determinado tipo de filme. Por quê? Porque existem empresas que são parte dessa indústria da cultura. A indústria da cultura não são as empresas, elas são parte dessa indústria da cultura. Empresas essas que dominam, que monopolizam o mercado porque estabelecem a fórmula, porque estabelecem o esquema. Ah, Felipe, então qualquer pessoa pode estabelecer o esquema e ganhar dinheiro e criar lucro? Não, porque a dinâmica da criação do esquema e da fórmula, portanto, demanda capital. E, portanto, da possibilidade, da disponibilidade de determinadas empresas e dessa indústria da cultura de dispor capital para ofertar determinado produto cultural enquanto mercadoria, até que ele de fato se torne o padrão de consumo de determinado tempo histórico. Terceiro ponto, a reificação dos sujeitos e da obra de arte. Ou seja, é a ideia lucasiana, inclusive, que o Adorno traz aqui pra gente, de coisificação dos sujeitos e da obra de arte. Objetificação, tornar mercadoria e, portanto, objeto a obra e o sujeito. Ou seja, aquilo que antes poderia ser uma experiência crítica ou mesmo formativa passa a ser uma mercadoria. O sujeito, enquanto espectador, se reifica frente àquilo na medida em que sua experiência deixa de ser autêntica e passa a ser uma experiência também mercantilizada. E a obra, ela mesma, a mercadoria. Nesse contexto de reificação da arte, e portanto de coisificação da arte, a arte passa a ser um conceito de reprodução de esquemas. Portanto, coisa. Não como uma interrogação da forma, não como um privilégio do diferente, mas uma replicação das coisas anteriores. Entretanto, como eu prometi pra vocês no início aqui do vídeo, eu tenho críticas ao pensamento adorniano na medida em que eu creio, como eu disse também lá no vídeo anterior, que ele parte de um princípio de que essa alienação dos sujeitos ela é absoluta. Ou seja, de que não há escapatória. De que a indústria da cultura, enquanto ferramenta, enquanto engrenagem do capitalismo, retira da classe trabalhadora, através dessa imposição hegemônica cultural de uma classe dominante, retira dessa classe trabalhadora a possibilidade de ativamente se relacionar com o mundo. E que, portanto, até mesmo as obras de arte não possam oferecer ao espectador, mesmo que essas obras de arte possam ser cooptadas por essa indústria, mesmo quando elas são críticas, e é por isso que a gente tem a resposta pela qual a indústria ela segue fazendo filmes e que inclusive criticam o capitalismo, porque o capitalismo é cínico nesse sentido, ele torna a mercadoria até mesmo a sua própria crítica, mas o Adorno crê, sujeito, portanto, a classe trabalhadora é incapaz nesse sentido de ativamente se relacionar com uma obra de arte e com o mundo. E que, nesse sentido, a indústria da cultura ela impera de forma absoluta sobre esses sujeitos, alienando-os de forma absoluta. É evidente, claro, que a indústria da cultura promove essa alienação. Mas ainda assim, pensando sob uma perspectiva benjaminiana e até mesmo de Sontag,
Quando Benjamin fala em obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, ele fala justamente dessa reprodução técnica que se insere sobre um contexto do capitalismo industrial, o qual a gente pode, de alguma maneira, relacionar com essa ideia da expropriação do esquematismo, dessa padronização das coisas, pela replicação das coisas. Mas o Benjamin diz que, apesar disso, Chaplin, por exemplo, pode gerar um sentimento, uma produção de sentido e de revolta. Uma ideia de organização mental dessa classe trabalhadora frente às dores que ela sente. Porque até mesmo pensando na ideia do esquematismo, o sofrimento, a dor, enquanto conceitos abstratos, são sentidos de formas distintas por essa classe trabalhadora, mas que encontra, mesmo que de maneira distinta, as suas similaridades. Porque aquele que bate o chicote é o mesmo. E o filme, mesmo que cooptado pela indústria da cultura enquanto engrenagem do capitalismo e por essa hegemonia cultural estabelecida pela classe dominante, o filme pode sim ser uma arma de organização através da estética. Eu não sei se vocês viram, mas aqui na descrição desse vídeo tem um linkzinho para uma lista de livros que eu quero. Alguns deles eu tenho em PDF, mas é sempre mais interessante tê-los assim em livro. Se você gostou desse tipo de vídeo aqui, eu preciso desses livrinhos para continuar fazendo. Então, se você quiser considerar presentear esse sujeito aqui com esses livrinhos, vou agradecer muito. Tá bom? É só você entrar na listinha, escolher o livro e enviar. Tá tudo lá prontinho para você fazer isso. Tá bom? Curtiram o vídeo?